A graça e a paz do Senhor Jesus. Tenho certeza que você é daqueles que se rende, é daqueles que adora, é daqueles que glorifica o nome santo do Senhor. Por isso eu estou aqui para te convidar mais uma vez, para junto nós adorarmos os céus, para junto nós declararmos o quanto a fidelidade do Senhor ela não tem fim para comigo e para contigo. Por isso vamos louvar e adorar. Deus seja contigo e superabunde neste momento. Correrei para ti, meu Senhor, minha alma anseia por ti. Sou pobre, cego e nu, nada tenho pra te oferecer. Quero aos teus braços me entregar, pois sei que tu me aceitas como estou. Preciso do teu ouro, purifica-me, Senhor. Reina sobre mim, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti. Reina sobre mim, sou tua noiva e espero e anseio por ti. Que o nosso coração ele se renda na presença do Senhor Jesus. Correrei para ti, meu Senhor. Minha alma anseia por ti. Ouça, glória a Jesus. Sou pobre, cego e nu, nada tenho pra te oferecer. Não é assim? Glória a Jesus. Quero aos teus braços me entregar, pois sei que tu me aceitas como estou. Preciso do teu ouro, purifica-me, Senhor. Reina sobre mim, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti, oh. Reina sobre mim, sou tua noiva e espero e anseio por ti. Reina sobre mim, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti. Reina sobre mim, sou tua noiva e espero e anseio por ti. Glória ao nome santo do Senhor Jesus. Deus, nós viemos dizer que nos rendemos na tua presença, nos rendemos, ó Pai, no teu amor, nos rendemos na tua graça, nos rendemos, ó Deus, nas tuas misericórdias, nos rendemos, Senhor, aleluia, diante, meu Pai, aleluia, do teu altar, declarando que somente o Senhor é o nosso Deus, que somente o Senhor é o nosso refúgio, que nós entregamos o nosso coração, a nossa vida, a nossa mente, as nossas emoções. Glória, glória a Jesus. Reina sobre mim, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti. Reina sobre mim, sou tua noiva e espero e anseio por ti. Reina
nos rendemos a ti, nos rendemos a ti. Reina sobre nós, sou tua noiva e espero e anseio por ti. Reina sobre nós, Senhor, nos rendemos a ti, ó Deus. Só o Senhor é Deus. Reina, 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 toma o teu lugar, que é só teu, Senhor. Reina, reina, reina sobre nós, porque nós declaramos que nós nos rendemos na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque Ele é bom. A misericórdia do Senhor, ela é a causa de nós não sermos consumidos. E eu louvo ao Senhor por tudo quanto Ele tem feito, por tudo quanto Ele faz, por tudo quanto nós, aleluia, temos sido nessa presença maravilhosa de Cristo, porque somente a mão dEle para nos fazer ser, louvado seja Deus, cada dia melhores do que o que nós temos sido, para louvor e glória do nome santo do Senhor Jesus. Eu quero louvar ao Senhor pela sua vida, pela minha vida que aqui estou, glorificando e exaltando ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, porque Ele tem reinado sobre mim e sobre ti. E quando o Espírito Santo ministrou esta canção no meu coração, louvado seja Deus, e Deus começou a dizer, vai declarando, reina sobre mim, reina sobre mim. E Deus, Ele disse para mim que para alguém reinar tem que existir um trono. Louvado seja Deus. E Ele veio dizer para mim e para você que o trono dele, aleluia, permanece para sempre. O trono do Senhor, louvado seja Deus. A Bíblia vem dizer que Deus, Ele fez uma aliança com Davi, que para sempre a descendência de Davi se sentaria no trono. E se nós olharmos a genealogia da Bíblia, o que significa genealogia? Significa descendência, significa os antepassados de um povo, até chegar em determinada pessoa. Nós vamos ver que Jesus, ele faz parte da genealogia de Davi. Por isso Deus, ele disse para Davi que não faltaria descendente para assentar no trono e que o trono estaria sempre ocupado. Ele estava falando de Jesus. E Deus vem dizer para mim e para você, louvado seja Deus, que o trono dele permanece para sempre. Não é um trono que desocupa, não é um trono como os daqui da terra. Não é um trono, aleluia, que alguém pode vir e sentar, não. Porque o reinado só tem um único rei, só tem um único Deus e não há outro além dele. Ele vem dizer para mim e para você que o trono continua ocupado porque ele continua sendo rei e Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, e que Ele encontre em mim e em ti esse espaço para reinar. Porque para reinar é necessário ter um trono. O nosso Deus Todo-Poderoso, Ele já tem um trono. Louvado seja Deus nos céus. E Deus, Ele quer, aleluia, ter um trono dentro de nós também, que se chama coração. O Espírito Santo, ele precisa de um coração para reinar, para habitar, louvado seja Deus, para ordenar, para manter a casa arrumada, para manter a casa organizada. E eu estou aqui com a palavra que Deus, ele nos trouxe para esta meditação. Mas o Espírito Santo, ele quer falar ao nosso coração que ele reina, que ele permanece para sempre, que ele é o mesmo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque Deus vem dizer para mim e para você que o trono dele permanece para sempre. Que o trono dele não é como o trono da terra. Louvado seja Deus, que muitos sentam, muitos levantam, aleluia, que vai embora, que morrem, que parte deste mundo. Não, o nosso Deus, o trono dele é eterno, aleluia, não subsidirá o trono do Senhor, mas permanecerá para sempre. A Ele a glória, a Ele a honra, a Ele todo louvor, a Ele toda exaltação. Ele é rei de eternidade em eternidade, não há outro. Ele é o soberano, é o fiel, é o santo, é o Jeová Jireh, é o Jeová Rafa, é o Jeová Elohim, é Jeová Shalom, é Jeová Nissi, é Jeová Jireh.
Ele é o nosso Deus, é o Deus da provisão, é o Deus do mantimento, é o Deus do socorro, é o Deus do escape, é o Deus do livramento, é o Deus do resgate. Ele é o nosso Deus. O trono dele é eterno. A Bíblia vem dizer que Isaías, lá no capítulo 6, vem descrever que ele viu o Senhor assentado num sublime trono. Quão maravilhoso deve ter sido esta visão que Isaías ele teve acerca, não apenas do trono, porque quem é o trono comparado ao dono do trono? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas ele disse que viu o Senhor assentado em um sublime trono. E ele descreve o trono como sublime. E eu creio que ele não teve palavras para descrever aquilo que ele viu assentado sobre o sublime que era o trono. Eu e você não temos a noção, a capacidade de imaginar tamanha perfeição, tamanha maravilha, tamanha lindeza. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Pense em algo lindo que você já pode contemplar, que Deus já permitiu seus olhos ver, pois nada comparado ao trono dele, a glória dele, a graça dele. E é debaixo dessa graça que eu quero compartilhar com você uma palavra que está lá no livro de Hebreus, capítulo de número 13, que diz assim, vamos ler. Louvado seja Deus. Seja constante no amor fraternal. Não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando aqui sem o saber. Louvado seja Deus. Alguns acolheram anjos. Lembre-se do que estão na prisão como se estivesse aprisionado com eles, do que estão sendo maltratados como se vocês mesmos estivessem sendo maltratados. O casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Podemos, pois, dizer com confiança. Versículo de número 6 diz: o Senhor é o meu ajudador, não temerei o que pode me fazer os homens. Lembrem-se dos seus líderes que lhes falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imite a sua fé. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Não se deixem levar pelos diversos ensinos estranhos. É bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça e não por alimentos cerimoniais, os quais não têm valor para aqueles que os comem. Nós temos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. O sumo sacerdote leva sangue de animal até o lugar santíssimo como oferta pelo pecado, mas os corpos dos animais são queimados fora do acampamento. Assim Jesus também sofreu fora das portas da cidade, para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Portanto, saímos até ele, fora do acampamento. Portanto, a desonra que ele suportou, pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscaremos a que há de vir. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Em Hebreus nós lemos capítulo de número 13, versículo de número 1 até o versículo de número 14. O Espírito Santo vai falar comigo e contigo. Continue dando glória e aleluia neste momento, rendendo graças e louvores ao nome santo do Senhor. Nos diz a palavra aqui no livro de Hebreus que louvado seja o nome do Senhor Jesus. O profeta, o apóstolo daquela época, Paulo, ele vem dar aqui algumas orientações, algumas exortações finais. Nós vamos ver que está aqui no finzinho do capítulo do que ele escreve para as igrejas do Senhor, para o povo santo, o povo escolhido. E a Bíblia vem dizer que ele diz assim: sejam constantes no amor fraternal. E o que significa esse amor fraternal? É aquele amor de irmandade,
É aquele amor que você tem por alguém com quem você convive, pela sua família, pelos seus irmãos. Sabe aquele amor de irmão sincero? Então, Paulo ele se refere dessa forma e ele diz assim: sejam constantes no amor fraternal, não esqueçam da hospitalidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o que quer dizer hospitalidade? Quer dizer você hospedar, mas o que quer dizer hospedar? Não quer dizer apenas você abrir a porta da sua casa para alguém. Não quer dizer apenas você, louvado seja Deus, abrir, louvado seja Deus, aquilo que você tem materialmente falando. Mas quando ele diz aqui, sejam constantes no amor fraternal. O que quer dizer constante? Quer dizer algo que se repete, algo que não deixa de existir e algo que persiste perdurando. Isso é um amor constante. E ele diz, sejam constantes no amor fraternal. Não esqueçam da hospitalidade. Sabe o que ele quis dizer? Da hospitalidade de ajudar, mas não só financeiramente falando, como nós sabemos, onde a Bíblia vem dizer que aquele que tem divida com o que não tem, mas do amor fraternal, da hospitalidade de também hospedar dentro do coração. Eu tenho certeza que você tem alguém aí dentro do teu coração que você hospeda essa pessoa. O que significa hospedar alguém no coração? Significa orar por ela, significa interceder por aquela vida, significa, louvado seja o nome do Senhor Jesus, você ser amigo, você dizer pode contar comigo, eu estou aqui. Isso também é hospedar. E Paulo vem falar acerca dessas instruções. Por quê? Porque os dias seriam difíceis. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Lembre-se de quem está na prisão, lembre-se daqueles que são maltratados. E quantas das vezes nós que estamos aqui do lado de fora, dentro da nossa casa, no nosso conforto, não nos lembramos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, de um asilo, louvado seja Deus, de uma maternidade, de um hospital, de orar por quem está enfermo, de clamar por alguém, louvado seja Deus, que foi deixado em um orfanato. E a Bíblia vem nos orientar a lembrar, a ser hospedeiro, a ser uma pessoa que tem uma hospitalidade. E quando eu li essa palavra, o Espírito Santo disse para mim, não é apenas hospedar na sua casa, não é apenas receber bem, não é apenas louvado seja Deus, quando chegar numa visita, você, louvado seja Cristo, receber bem, mas você receber bem além de ser dentro de casa, no seu coração. Porque não adianta, louvado seja Deus, você e eu abrirmos a porta da nossa casa quando nós não abrimos a porta do nosso coração. E a Bíblia vem dizer, ser constante no amor fraternal. E lembrem-se de ser, louvado seja Deus. Diz assim, não se esqueçam da hospitalidade. E esta palavra soou no meu coração, louvado seja Deus, de uma forma diferente, porque até onde eu entendia, hospitalidade é quando você hospeda alguém dentro da sua casa. E Deus disse para mim, mas a casa que eu quero que vocês realmente hospedem alguém é no coração. Claro que Deus ele quer que nós venhamos ajudar sim, mas se não for uma ajuda de coração, nós não estamos verdadeiramente hospedando. Louvado seja Deus, adorado é o nome do Senhor Jesus. E a Bíblia vem dizer, lembre-se de quê? Daqueles que estão sofrendo, daqueles que estão passando por um momento difícil, por uma situação que requer uma ajuda em oração. E a Bíblia nos diz que ele fala também acerca do casamento, louvado seja Deus, que deve ser honrado por todos. Louvado seja Cristo, quantas pessoas não têm honrado os juramentos que têm feito diante do Senhor. E a Bíblia é bem clara quando vem dizer que o casamento deve ser honrado por todos e o leito conjugal conservado puro. O que quer dizer conservado puro? Sem traições, sem, louvado seja Deus, sem maus tratos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, sem as coisas que vêm para acabar com a relação. E a Bíblia nos diz, louvado seja Deus, conservando puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. A Bíblia é bem clara quando vem dizer, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que nós devemos ser pessoas que têm que estar em amor constante e fraternal.
amor de irmandade. É por isso que nós nos cumprimentamos como irmãos. E muitas pessoas dizem, mas vocês são irmãos? Sim, somos sim, todos irmãos em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Podemos não ter o mesmo sangue, mas o que quer dizer sangue quando o único sangue, louvado seja Deus, me cobre e te cobre? Isso quer dizer que o sangue que cobre a mim, cobre a você. Então, se eu tenho o sangue de Cristo e você tem o sangue de Cristo, você é meu irmão e minha irmã na fé. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a Bíblia vem dizer, conservem-se livres do amor ao dinheiro. Por quê? Porque a Bíblia vem dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A Bíblia nos relata que existe um espírito chamado espírito do mamon, que são as pessoas que adoram ao dinheiro, que tem o dinheiro como seu próprio Deus, que acha que o dinheiro pode resolver tudo, que o dinheiro compra tudo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O dinheiro é bom? Resolve situações, resolve. Mas a Bíblia vem dizer, conservem-se livres do amor ao dinheiro. Por quê? Porque o dinheiro é uma coisa. A Bíblia vem dizer que nós devemos amar de forma fraternal uns aos outros. Louvado seja Deus. E contentem-se com o que vocês têm. Por que a Bíblia vem dizer isso? Porque muitas das vezes nós estamos insatisfeitos com tudo aquilo que Deus tem feito, com tudo aquilo que Deus tem nos dado. Nós temos olhado, louvado seja Deus, para o lado, para o outro. E a Bíblia vem dizer, conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm. É para contentar-se, ainda que pareça ser pouco. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque foi aquilo que Deus nos deu. E não existe nada melhor para Deus do que um coração que é grato, um coração, louvado seja Deus, que agradece, que consegue ser grato mesmo que não tenha. E a Bíblia diz, conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que você tem. Quantas das vezes nós não estamos contentes? Quantas das vezes nós deixamos de agradecer o simples fato, louvado seja Deus, das coisas mínimas do dia a dia, diária? E Deus vem dizer para mim, para você, contente-se com o que você tem, porque o melhor de Deus, aleluia, sempre está por vir e ao mesmo tempo já veio. O melhor de Deus já veio e ainda está por vir, que é Jesus. Glória a Jesus. E diz assim, podemos, pois, dizer com confiança, o Senhor é meu ajudador, não temerei o que pode me fazer os homens? Deus vem dizer para mim, para você, está temendo o que pode te fazer o homem, por quê? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se eu sou o teu Deus, eu sou o teu ajudador. Tema aquele que pode, aleluia, matar o corpo e também a alma, que é o Senhor Jesus. A Bíblia diz assim, versículo de número 7. E eu creio que o Espírito Santo vai continuar ministrando ao meu e ao teu coração. E diz assim, lembre-se dos seus líderes que lhes falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imite a sua fé. A Bíblia vem dizer que nós devemos observar quem? Os homens e as mulheres de Deus, os nossos líderes, espiritualmente falando. As pessoas que têm uma unção, as pessoas que têm um pastoreio, as pessoas que Deus chamou para fazer, louvado seja Deus, a obra. E a Bíblia vem dizer assim, imite a sua fé. E quando eu li essa palavra, imite a sua fé, nós vamos ver que ao longo da Bíblia existem fés sobrenaturais. Nós vamos ver, louvado seja Deus, uma mulher cananeia, onde a Bíblia vem dizer que ela não era judeia. A Bíblia vem dizer que ela não era de Jerusalém. E Jesus disse assim para ela, como posso tirar o pão dos filhos para dar aos cachorrinhos? E ela diz, uma migalha do que me destes. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, vai curar a minha filha. Nós vamos ver um centurião dizer assim, olha só, eu também sou homem que dou ordens. E se eu mandar um soldado meu ir a determinado lugar, louvado seja o nome de Cristo, aquela ordem se cumprirá. Então eu creio que se o Senhor disser para que o meu servo fique curado, ele ficará. Nós vamos ver alguns exemplos de fé neste livro aqui mesmo de Hebreus. Nós vamos ver lá no capítulo de número 11. Que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a certeza das coisas que se esperam. E Deus está dizendo para mim e para você, imite o quê? A fé de Noé.
a fé de Moisés. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, a fé de Josué e de tantos outros que a Bíblia relata. De pessoas que tiveram aliança, de pessoas que tiveram fé, de pessoas que acreditaram, que creram fielmente naquilo que Deus ele diz. Muitas das vezes não é fácil, muitas das vezes não é fácil acreditar naquilo que Deus tem dito, porque as circunstâncias do nosso dia a dia, as coisas que nós vemos não condiz com aquilo que Deus está dizendo. Mas Deus vem dizer para mim e para você, olha só o que tem escrito no versículo de número 8 do livro de Hebreus, no capítulo 13, diz assim: Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Deus vai dizer para mim e para você. Você está achando que eu mudei? Você está achando que o meu trono está vazio? Você está achando que eu não tenho mais controle? Que eu não tenho mais domínio? Que eu não faço mais? Que eu não opero mais? Eu sou o mesmo. O mesmo de ontem, o mesmo dos antepassados, o mesmo de ontem, do tempo aqui da Bíblia, porque o tempo da Bíblia foi ontem, porque a Bíblia diz que 1000 anos para Deus é como um dia e 1000 dias é como um ano. Então isso significa que tudo que aconteceu para Deus é como se fosse ontem, ou também é como se fosse 1000 anos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque as coisas de Deus é um mistério. E Deus vem dizer para mim e para você que o mesmo Deus de ontem, que ontem significa esse? O ontem de Noé, o ontem de Moisés, até o mesmo Deus de ontem da minha e da sua vida, daquela situação que ele resolveu para mim e para você, e que eu e você por diversas vezes esquecemos daquilo que Deus ele já fez. Mas Deus vem dizer para mim e para você que ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele não mudou, ele não deixou de ser Deus, ele não deixou de ser rei, ele não deixou de estar assentado no sublime trono, mas ele permanece e continuará para todo sempre. Ele é o dono do teu futuro, ele é o dono do teu agora, é o dono do teu amanhã, é o dono de tudo. Versículo de número 8, Deus está mandando repetir, porque tem endereço e é para mim também, é para você, e diz assim: Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Será que eu e você conseguimos, louvado seja Deus, imaginar o que significa o mesmo? E eu gostaria de trazer a lembrança aquilo que o Espírito Santo está ministrando aqui agora no meu coração. Quando você vai em um determinado local e você passa muito tempo sem ir, ou quem sabe uma semana, ou quem sabe 15 dias, e você volta, sempre tem alguma coisa diferente, alguma coisa que saiu do lugar e está em outro. Quando você ver alguém que você não vê há muito tempo, você diz: nossa, como você está diferente, nossa, como você mudou, você está mais forte, louvado seja o nome do Senhor Jesus, você está mais magro. Não é assim, mas a Bíblia diz que ele permanece o mesmo que estava lá na criação do mundo, o mesmo que estava no dilúvio, o mesmo que estava no Mar Vermelho, o mesmo que estava quando o Jordão foi aberto, o mesmo que estava com Elias quando desceu o fogo do céu, o mesmo que andava pelo deserto com João Batista, o mesmo que fez a pomba descer em forma corpórea, louvado seja Deus, pelo Espírito Santo quando Jesus foi batizado nas águas, ele é o mesmo. E eu e você precisamos nos lembrar que não foi Jesus que mudou, que não foi Jesus que deixou de ser quem ele é, porque, aleluia, ele é imutável. Ele não muda, ele é o mesmo. O mesmo quer dizer aquilo que não sai de forma, aquilo que não sai do contexto, aquilo que não aumenta, que não diminui. Louvado seja Deus, ele é o mesmo. O mesmo grande eu sou, aquele que era, que é e que há de vir, aquele que tem e permanece tendo o controle, porque quem quis ter o controle não pode ter, e somente ele tem o controle, e ele é o mesmo do controle, que não perde, que não deixa de ter. Ele é o mesmo. Deus veio dizer para mim e para você, grava essa palavra, ele veio dizer: eu sou o mesmo.
o mesmo que te livrou daquela vez, o mesmo que te socorreu daquela outra, o mesmo que te sustentou quando você achou que não ia suportar, o mesmo que foi contigo quando ninguém mais estava, o mesmo que te levantou quando muitos nem souberam que você caíram. Eu sou o mesmo, assim diz o Senhor para mim e para você. Muitas das vezes quem muda, louvado seja Deus, sempre vai ser eu e você, mas o eterno permanecerá o mesmo. Está escrito, Hebreus capítulo 13, verso de número 8. Jesus Cristo é o mesmo que estava, aleluia, com Deus, quando a Bíblia vem dizer que Deus disse, e haja luz, e Ele era o haja, e Ele era a palavra, Ele é o mesmo. Ele é a palavra de salvação para mim e para a sua vida. E a Bíblia diz assim, louvado seja Deus. Não se deixem levar. E a Bíblia diz, né? Não se deixem levar pelos diversos ensinos estranhos. É bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça e não por alimentos cerimoniais. E Deus vem dizer para mim e para você que é bom que o meu coração e o teu seja fortalecido pela graça. E é isso que Ele veio fazer comigo e contigo neste momento. Veio fortalecer o meu espírito e o teu, dizendo para mim e para você, te lembrando, te trazendo à memória que Ele é o mesmo, que Ele não mudou, que Ele permanece para sempre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E diz assim, que não por alimentos cerimoniais, os quais não têm valor para aqueles que os comem. Louvado seja Deus. Deus vem dizer para mim e para você, não se deixem levar pelos diversos ensinos estranhos. Que ensinos são esses? Aqueles que vêm, louvado seja Deus. O inimigo, ele tenta acertar a minha e a tua mente, dizendo para mim e para você coisas que não vêm do Senhor, para tentar te fazer e me fazer acreditar naquilo que é uma mentira dele. Mas Deus vem dizer, não se deixe levar pelos diversos ensinos estranhos. O que é estranho? É aquilo que não é conhecido. E Deus vem dizer para mim e para você, se não é conhecido este pensamento, se não vem do céu, não se deixe levar. Mas é bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça. E esta graça veio nos fortalecer neste momento, porque Ele é bom, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Louvado seja Deus. E diz assim, versículo 11. O sumo sacerdote leva sangue de animais até o lugar santíssimo como oferta pelo pecado. Mas os corpos dos animais são queimados fora do acampamento. A Bíblia vem dizer que os sacerdotes, eles ofereciam sacrifício e o sangue era derramado sobre o altar, mas os corpos dos animais eram queimados fora, louvado seja Deus, do acampamento. E Jesus, ele derramou o sangue pela minha e pela sua vida. E o corpo dele foi posto fora do acampamento. Que significa isso? Fora de Israel, fora das tendas, fora do lugar santíssimo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, onde Jesus foi colocado. A Bíblia diz que ele desceu nas mais baixas profundezas para, louvado seja Deus, tomar da morte, tomar da mão do diabo a chave da morte e a chave do inferno. E louvado seja o nome do Senhor Jesus por isso. A Bíblia vem dizer que ele saiu do acampamento. A Bíblia vem dizer que ele saiu do céu, ele saiu pelo amor, pela minha vida e pela sua, para pagar as minhas e as suas transgressões, o meu e o seu pecado. E a Bíblia vem dizer assim, versículo de número 12, Jesus também sofreu fora das portas da cidade. A Bíblia vem dizer que quando nosso Jesus saiu dos céus, os portais, aleluia, os portais da glória, louvado seja Deus, eles caíram, porque o Rei da glória não estava lá. Mas a Bíblia vem dizer que quando ele retornou, os anjos disseram, abram-se os portais, porque o Rei da glória voltou. E nós vamos ver, louvado seja Deus, que diz assim, assim Jesus também sofreu fora das portas da cidade para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Deus veio dizer para mim e para você que Ele é o mesmo de quê? Que fez o sacrifício, o mesmo que não deixou a gente aqui perecer, o mesmo que se importou
suportou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus com a humanidade. O mesmo que pagou o preço. Ele é o mesmo. O mesmo que deu a vida por amor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, daquele que nele crê. A Bíblia diz assim: portanto, saiamos até ele fora do acampamento, suportando a desonra que ele suportou. E nós não queremos suportar um pouquinho assim. Será que nós temos noção de tudo que Jesus ele suportou por amor de mim e de ti? E quantas das vezes eu e você não queremos suportar aquilo que é suportável? Porque a Bíblia diz que nós não teríamos um fardo que nós não pudéssemos carregar. A Bíblia vem dizer que o fardo dele é leve, o seu jugo é suave. Ele suportou o insuportável. E diz: portanto, saiamos até ele fora do acampamento, suportando a desonra. E diz assim: que ele suportou. E quantas das vezes nós temos sido desonrados, criticados, afrontados, caluniados, perseguidos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, mas a Bíblia vem dizer suporte. Sabe como? Primeiro versículo do capítulo 13. Com amor fraternal. Suportar como ele suportou. Porque a Bíblia vem dizer que ele é filho unigênito. E sendo ele filho unigênito, nós somos o quê? Irmãos de Cristo. Por intermédio do Pai Deus. E a Bíblia diz assim: sejam constantes no amor fraternal. Por que Paulo fala isso? Porque foi assim que Jesus ele foi. Ele foi constante. Louvado seja Deus. Ele não teve a inconstância de dizer: olha, eu vou desistir, eu não quero mais pagar o preço, eu não vou naquela cruz, eu não vou lá no inferno, eu não vou descer as baixas profundezas. Ele suportou toda a desonra. Louvado seja Deus, de ter que descer, de ter que se humilhar, de ter que deixar a glória, de pagar o preço pelo meu e pelo seu pecado. Ele suportou por amor de mim e de você. E muitas das vezes nós não queremos suportar, não queremos aguentar, mas ele vem dizer: eu sou o mesmo. Confia em mim. Versículo 8 diz assim: podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, não temerei. É Ele que mediante a desonra, é Ele que mediante a tudo que você precisa suportar, tudo que você precisa enfrentar e passar, Ele vem dizer: eu sou o mesmo que dei o meu sangue, o mesmo que não deixei você perecer, o mesmo que te ajudei de outras vezes, vou te ajudar dessa também. E aí a Bíblia diz, versículo 14: pois, oh aleluia, não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. E Paulo, ele diz assim: louvado seja Deus, pois não temos aqui aonde nesta terra, nenhuma cidade permanente, ou seja, nada é permanente quanto ele foi, que a Bíblia vem dizer que suportou toda a desonra e diz que seja constante, ou seja, nada aqui vai ser constante, nada aqui é permanente. Aí ele diz: mas buscamos a que há de vir, a cidade eterna, a glória, o tempo onde a igreja vai ser arrebatada. E o versículo 15, ele diz assim: por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Portanto, ofereçam continuamente, ou seja, olha a mesma palavra do
início do capítulo. Sejam constantes. Constante é o mesmo que continuamente no amor. Mas para ser constante no amor, é necessário continuar dando a Deus sacrifício de louvor, que é fruto dos lábios que confessa ao Senhor. E não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Eu quero louvar a Deus por esta palavra, agradecer pela minha e pela sua vida e declarar e profetizar mais uma vez para o meu e para o teu coração, tomar posse, declarar e se lembrar e recordar que Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Coloque a mão no seu coração porque nós vamos orar. Obrigada, meu Deus, porque o Senhor foi constante, Pai, em nos amar e continua sendo. O teu amor, meu Deus, ele não é, louvado seja Deus, uma descida, uma ladeira que desce, depois uma ladeira que sobe, não. Ele é um gráfico único. Não é, meu Deus, aleluia, como esses gráficos que nós temos visto nas televisões, que, meu Deus, diminui, depois cresce, depois sobe, depois aumenta. São quedas, meu Pai, aleluia, de investimentos. Ou, aleluia, avanço acelerado de vírus. Depois existe uma queda. Oh, meu Deus, o teu amor não. O teu amor, ele anda sempre em alta. É constante, permanece para sempre. Nos ensina, meu Deus, a buscar, Senhor, aleluia, esse amor fraternal que a tua palavra vem dizer. Nos ensina, meu Deus, a amar, meu Pai, com irmandade, como o Senhor nos amou, se sacrificou, suportou, meu Pai, toda a desonra por amor. Queremos, meu Deus, declarar que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Que o teu trono, meu Deus, é o mesmo, que não subside, que não, meu Pai, aleluia, deixa de existir, mas que permanece. Oh, meu Deus, o Senhor continua sentado no teu sublime trono. Nós queremos, meu Deus, declarar que nós também viemos a ser, meu Pai, permanentes, buscando, meu Pai, ouvir a tua palavra e fazendo a tua vontade. Louvamos ao Senhor, porque nós precisamos imitar, Deus. E o nosso exemplo maior, não tem exemplo maior para nós imitarmos do que o Senhor. Onde a tua palavra me dizer que o Senhor mesmo é o sumo sacerdote. Por isso, Deus, obrigada, Senhor. Obrigada por vir nos relembrar tudo aquilo que nós já sabemos, mas que por algum momento, muitas das vezes, fica esquecido lá dentro do nosso íntimo, devido, Senhor, a tantas frustrações, a tantas coisas que nos acontecem, a tantas dificuldades do nosso dia a dia, a tantos problemas, tantas lutas. O Senhor veio nos dizer que o Senhor é o mesmo. Obrigada, porque mesmo sendo nós que temos mudado, o Senhor não muda. Mesmo sendo nós que precisamos, aleluia, reconhecer, meu Pai, o Senhor é o mesmo. Por isso nós louvamos, bendizemos e adoramos. Se você sentiu, Pai, o Filho e o Espírito Santo falar contigo por intermédio desta palavra, compartilhe o vídeo para que outras vidas possam receber do céu uma palavra de incentivo, uma palavra de ânimo, uma palavra de conforto. E eu louvo ao Senhor pela sua vida, pela sua ajuda. Que os céus possam te retribuir a 30, a 60 e a 100 por um. Que o orvalho do Senhor possa descer e repousar sobre ti. Que o Espírito Santo de Deus proteja você, a sua casa, a sua família. Que você continue sendo coluna no templo do Senhor, onde a Bíblia vem dizer que aquele que for coluna, ele mesmo escreverá o nome do Pai dele naquele que é coluna. E eu creio que na minha vida, na sua vida já está escrito, porque a Bíblia vem dizer que aquilo que é ligado na terra será ligado no céu. Por isso eu ligo a minha fé com a tua neste momento, declarando, em nome do Senhor Jesus, o que Deus veio falar ao meu e ao teu coração. Que Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Deus te abençoe, fique na paz. Você que não é inscrito, se inscreve no canal. Clica lá na opção, no sininho, onde tem todas. E assim, todas as vezes que eu postar um vídeo por aqui, uma palavra que Deus trouxer ao meu coração, você vai receber aí. E o Espírito Santo vai falar grandemente ao teu coração. Você que já é inscrito, eu deixo o meu abraço, a paz do Senhor. Louvado seja Deus pelas pessoas que o Espírito Santo tem aqui, colocado neste lugar que Ele separou para falar conosco. É sempre motivo de muita alegria poder vir trazer uma palavra do céu. Por isso medita lá, livro de Hebreus, capítulo de número 13, que vem dizer que o Senhor é o mesmo, que Ele não mudou. Eu glorifico ao Senhor,
em nome do Senhor Jesus. Toda honra, toda glória, todo louvor e toda majestade seja dada a Ele, somente para Ele.